primeiramente, boa noite a todos, né? A gente está nessa toada aí firme, né, que já está durando, se eu não me engano, vai para o 6º mês de instituto, né? Meio ano, né? E o nosso curso de Introdução à História da Filosofia foi o curso que abriu, inclusive, as portas do Instituto. A primeira aula que teve aqui em relação ao Instituto foi desse curso. Nós estamos, obviamente, hoje na 6ª aula, visto que é uma aula a cada mês, né? Então, a gente não sabe direito, ela tinha até me perguntado antes de começar a aula, quando é que nós vamos terminar esse curso, né? Teoricamente, se fôssemos rígidos com o título do curso, esse curso demoraria muito para acabar. Ó, Introdução à História da Filosofia. A gente ainda está na Antiguidade Grega, cara, terminando a Antiguidade Grega. A gente teria pela frente ainda a Idade Média, o Renascimento, a Modernidade e a Pós-Modernidade. E, obviamente, grandes pensadores nesse grande tempo. O que inviabiliza nós completarmos, né, a proposta do título do curso é que, pela quantidade de filósofos e pensadores que deveríamos tratar, isso pode causar um desgaste, né, no acompanhamento dessas aulas, já que as aulas elas não têm uma frequência semanal, elas não têm uma frequência assim maior. Como é uma aula por mês, né, fica muito espaçado uma aula da outra, e eu acho que pode ocasionar desistência dos alunos, que é algo muito natural por conta do tamanho do curso. Então, o que nós vamos fazer? Se pudéssemos mudar o título do curso, seria a Introdução à História da Filosofia Grega Pagã. Né? Pararíamos ali e situaríamos, né, na Grécia Antiga. Então, isso significa dizer que, se estamos em Aristóteles, o meu objetivo é terminar em Aristóteles. Né? E se vamos terminar em Aristóteles, talvez mais umas 2 aulas além dessa, a gente consiga fazer isso. Né? É óbvio que a fala terminar Aristóteles é uma fala pretensiosa, né? É impossível trabalhar Aristóteles em 4 aulas, é óbvio. Só que aqui o nosso curso, como eu expliquei lá na primeira aula, é só um curso introdutório. E o grande objetivo aqui não é analisar profundamente a filosofia de Aristóteles, mas analisar basicamente a filosofia de Aristóteles. Né? Então é um curso de introdução. Tá? Obviamente nós vamos ter oportunidades, né, em outros cursos, talvez com outros professores, de entrar de cabeça nas filosofias desses pensadores que foram trabalhados no curso de Introdução à História da Filosofia. Né? Sei lá, um curso de 6 meses de Platão, entende? Um curso de 6 meses de Aristóteles. Aí sim a gente consegue fazer um trabalho mais filosófico. Por enquanto, o nosso trabalho é um mesclado ali de filosófico e de história mesmo. Né? Então é um trabalho mais da base da filosofia. Mesmo porque, para você trabalhar a filosofia mesmo, você tem que se preparar bastante. É um negócio bem complicado, bem difícil mesmo, e que demanda bastante tempo. Né? É uma coisa que a gente almeja chegar um dia, se Deus quiser. Né? Hoje nós estamos na nossa 2ª aula sobre Aristóteles, né? E falar de Aristóteles é sempre um prazer, porque Aristóteles, como eu disse na aula passada, ele simboliza a forma final da filosofia. Né? Quando você pega e fala assim, vamos estudar filosofia? Vamos. Se você for estudar filosofia, ou seja, a disciplina formada, a ciência formada com o nome filosofia, você vai ter que estudar a partir daquilo que Aristóteles falou. Tá? Ué, professor, então você está desmerecendo Platão, né, os pré-socráticos, os Sócrates e tudo mais. Não, não é isso. É que desde os pré-socráticos, passando por Sócrates e Platão, a filosofia está tomando forma. Né? E a filosofia ela ganha sua forma final somente com Aristóteles. Percebe? Aquilo que está em potência ainda, em possibilidade, que está se formando, que está se construindo, ela recebe mesmo a sua forma de edifício com Aristóteles. Aristóteles resolve esse problema. Aristóteles nos mostra, de fato, o que é de verdade filosofia. Né? Então, Aristóteles simboliza a atividade do filósofo, podemos dizer assim. E na aula passada nós apresentamos a biografia de Aristóteles, né? Falamos alguns aspectos da biografia dele, uma biografia muito curiosa e interessante, porque se trata de um escravo, né? Um escravo que se tornou filósofo, é algo impressionante, né? Talvez seja já nesse dado biográfico uma espécie de vacina contra qualquer mimimi contemporâneo, né? Ou coitadismo contemporâneo, né? Se imaginar um escravo sendo filósofo, é óbvio que a escravidão naquela época não tem a ver com o que a gente tem de concepção de escravidão hoje,
mas serve como um dado para nos mostrar como é que uma pessoa, movido por uma força intelectual, né, consegue seus objetivos mais nobres, né, que é o que o filósofo persegue. O filósofo persegue o sumo bem, a suma verdade, né, e com esforço intelectual você consegue fazer isso. Né? Além da biografia de Aristóteles, nós também fizemos aqui uma introdução à sua ética. Né? A gente vai tentar dividir a filosofia de Aristóteles em dois grupos, assim, em duas classificações. A parte ética, que vamos terminar hoje, e a parte metafísica, que é a parte mais complicada e mais difícil, que nós vamos começar na nossa próxima aula. Então, nós vamos recuperar alguns conteúdos da aula passada, que são importantíssimos para a aula de hoje, e vamos dar uma finalizada nesse assunto ética. Né? É sempre um prazer trabalhar a ética em Aristóteles, por quê? Porque ética, né, é a parte da filosofia que versa sobre as ações humanas. E todo mundo aqui é ser humano e todo mundo aqui age no dia a dia. Né? O simples movimento que vocês fizeram, né, para renegar outras coisas e escolher vir à aula, né, já é uma ação que pode ser debatida dentro da ética. Percebe? Então por que é prazeroso falar sobre a ética de Aristóteles? Porque ele está falando da gente, caramba. Tá? Ele está falando dos seres humanos. Ele está falando assim, olha, o ser humano age e escolhe. A todo momento o ser humano faz isso. Então vamos debater essas questões. Isso daí é importante, a gente tem que entender isso aí bem. Né? Entender bem as ações humanas é já filosofar em cima da ética. Ou seja, em cima dessa disciplina que versa sobre o ser humano. O objeto de estudo mesmo da ética é o ser humano. Só que para a aula de hoje nós vamos tentar aqui, eu vou arriscar, é óbvio, né? Tentar uma dinâmica diferente. É óbvio que eu vou dar continuidade ao assunto, mas eu vou tentar levar a aula com um pouquinho mais de calma, né? Eu fico muito empolgado às vezes, aí engato a quinta e vou direto, com um pouquinho mais de calma, e vou abrir a possibilidade também de algum tipo de interação. Por quê? Por que eu acho que a participação de vocês hoje é importante? Porque se o objeto de estudo da ética, né, é a ação humana, é necessário que alguns exemplos, né, dos alunos, no caso, se eles forem trazidos à baila, é necessário que nós possamos discutir sobre eles também. Porque esse assunto aqui, apesar de versar sobre as ações humanas, por vezes traz algumas complicações. Né? Vou dar um exemplo aqui bobo, só para a gente ter ideia do que eu estou querendo dizer. Imagine um ser humano enfrentando, sei lá, um dilema moral muito complexo. Eu sei lá, imagine Sócrates. Imagine se Sócrates, por algum momento, quando ele é condenado à morte, no dia da sua condenação, bate um pensamento na cabeça de Sócrates que é o seguinte: caramba, vou morrer agora. Quer saber, eu prefiro não morrer. Ele se encontra dentro de um dilema. Ele aceita a condenação à morte em nome da verdade, ou ele nega a verdade por aquele momento para viver mais um pouco. É um dilema muito sério. Né? Decidir algo desse tipo, né? Decidir algo sobre essa natureza de questão, é um negócio muito complexo. Né? Então é necessário a gente trazer a filosofia do Aristóteles e tentar exemplificar o máximo possível para que os conceitos que o Aristóteles vai nos explicar hoje fiquem muito claros na nossa mente. Se a gente não incorpora na nossa vida prática o que Aristóteles está falando em sua ética, a ética perde o fundamento. E isso era para ser óbvio para nós. Ó. Porque se a ética versa sobre as ações humanas, a melhor maneira de comprovar aquilo que Aristóteles está falando é sobre as nossas ações. Ó. Usar os conceitos que ele trouxe para analisarmos a nossa própria vida, as nossas próprias escolhas, as nossas próprias ações. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso. Isso não é pressão, não, tá? Meu Deus, agora tem que falar, não tem nada a ver com isso. É só se vocês, porventura, se sentirem assim na vontade de opinar sobre alguma coisa, trazer alguma questão, façam isso, que eu acho que vai ser válido para a aula. Né? Na medida que isso não acontecer, eu vou tentar aqui fortalecer isso com exemplos. Tá? E os exemplos, eles também são vitais, mesmo que não seja da vida de alguém aqui, é de uma vida possível de alguém aqui. Né? Então, os exemplos são vitais. Pois bem, o que nós vimos na aula passada sobre a ética de Aristóteles? Né? A primeira coisa que nós vimos é que a ética de Aristóteles tem um objeto de estudo. O objeto de estudo é a ação humana. Se o objeto de estudo é a ação humana, a primeira coisa que nós fizemos, e foi necessário ter feito isso,
foi tentar entender o que é o ser humano. Não sei se vocês se recordam disso. Foi tentar entender qual é a natureza do homem, né? E aí nós posicionamos, não sei se vocês se recordam, o homem dentro da hierarquia ordenada da realidade, né? Porque o viés científico de Aristóteles é tão forte que ele olha para a realidade e ele enxerga a ordem. A realidade é ordenada, percebe? Não tem como colocar isso em dúvida. A realidade, ela flui e vai se modificando seguindo uma ordem, não é isso? Sei lá, eu vejo uma mulher grávida, eu sei que vai nascer ali um outro ser humano, não vai nascer uma árvore, né? Há uma ordem interna ali que não tem como ser contrariada nesse sentido. E se a realidade é estruturada numa ordem, o ser humano, que é o objeto de estudo da ética, ele tem que estar posicionado hierarquicamente dentro dessa ordem. O ser humano não é o único ser existente. Existem outras coisas na realidade. A realidade não é o conjunto de seres humanos. A realidade é o conjunto de seres. Dentre eles você tem o ser humano. Então, esses seres, eles não são colocados na realidade de maneira caótica. Eles são ordenados. Então, o ser humano tem a sua posição dentro da natureza, né? E aí, na aula passada, não sei se vocês se recordam, temos aqui vários exemplos, né? Quando você olha, sei lá, uma pedra e um ser humano. Quando você começa a analisar basicamente o que é uma pedra e o que é um ser humano, já no começo da sua análise, você já percebe que o ser humano está numa posição hierárquica superior à pedra. Você percebe que o ser humano tem um grau de complexidade interna, tem uma natureza tão complexa, que escapa da complexidade da pedra. A pedra tem uma complexidade muito inferior à complexidade humana. Percebe a questão? E aí quando você vai trazendo para outros seres, sei lá, você compara o ser humano a um leão. Você fala, olha, caramba, o leão é mais complexo lá do que a pedra. No entanto, o leão é menos complexo do que o ser humano. Há algo internamente no leão que falta, que o ser humano possui. Percebe? Então a natureza ordenada interna do homem tem certas características que vão escapar em relação a outros seres. Então o homem tem uma posição hierárquica na realidade. Então, a primeira pergunta que não quer calar é a seguinte: que posição é essa? O homem, ele está na posição mais alta dos seres considerados vivos. Então, se você fosse fazer uma primeira classificação dos seres na realidade, você teria os seres não vivos e os seres vivos, né? Os homens estariam no top ou no topo dos seres vivos, né? Então, por exemplo, entre os seres vivos você tem os vegetais, você tem os animais e tem os homens. Os homens, por sua complexidade dentre os seres vivos, é superior aos vegetais e aos animais. Acho que isso é bastante claro para todo mundo, né? E logo depois que nós percebemos, na aula passada, que o ser humano está no topo dos seres vivos, nós vimos que o que caracteriza o ser vivo é que ele possui alma. Então, os seres que não têm vida não possuem alma, os seres que têm vida possuem alma. O que faz qualquer um aqui concluir que a alma humana é que vai guardar uma complexidade maior do que as outras almas dos seres vivos. O que eu quero dizer com isso? Se o vegetal é um ser vivo, ele tem uma alma. Se o animal é um ser vivo, ele vai ter uma alma mais complexa do que a alma do vegetal. E se o ser humano é um ser vivo, ele vai ter uma alma mais complexa do que o animal e do que o vegetal. Então há uma escala. Percebam que isso não é uma classificação arbitrária de Aristóteles. Aristóteles está exercendo o seu poder de observar a realidade e usa o seu intelecto para perceber essas coisas que são objetivas, não são arbitrárias. Percebe? E quando a gente percebe, então, que o ser humano está na posição hierárquica superior aos outros seres vivos, nós então passamos na aula passada a investigar a alma humana. E aí vimos que a alma humana, ela guarda, na verdade, 3 tendências naturais, né? Por que seria uma tendência natural? O homem, ele passou a existir para agir de acordo com a sua natureza. A pedra existe para existir de acordo com a sua natureza. O vegetal existe para agir de acordo com a sua natureza e assim por diante. Então, se o homem só pode agir de acordo com a sua natureza, nós temos que investigar
essa natureza na alma humana. E ao analisar a alma humana, presta atenção, ao analisar a alma humana, nós percebemos que a alma humana ela tem 3 tendências naturais. Ela possui uma natureza própria. Essas 3 tendências naturais, elas são divididas em alma vegetativa, alma sensitiva e alma racional. Nós estamos lembrando aqui a aula passada, tá? A alma vegetativa é a alma que está presente nos vegetais, nos animais e nos homens. Qual é a função da alma vegetativa? A alma vegetativa ela é responsável pela parte biológica do corpo. Porque o que caracteriza a vida de um ser é que esse ser se movimenta. Nesse exato momento, a minha alma vegetativa está fazendo um trabalho que mantém o meu corpo vivo. Um trabalho de movimentar os órgãos, por exemplo, do meu corpo. Esse é um trabalho da alma vegetativa. Os vegetais também têm alma vegetativa, porque eles também realizam um movimento intrínseco, né, de recolher nutrientes, tal, de recolher a umidade, por aí vai. E os animais também possuem alma vegetativa, porque eles também conseguem manter o corpo vivo. Acima da alma vegetativa, o homem também possui uma alma sensitiva, que, como o próprio nome já diz, é uma parte da alma humana que auxilia o homem a sentir as coisas materiais à sua volta. Percebe? O homem sente as coisas materiais à sua volta e deseja essas coisas materiais à sua volta. Assim como o animal também faz. Perceba que nesse caso, os vegetais já não possuem alma sensitiva. Porque os vegetais, eles não conseguem desejar coisas materiais. Então a alma sensitiva está ligada à questão mais do desejo. Percebe o que eu estou dizendo? O vegetal ele não deseja algo que esteja fora do seu espaço físico. O animal olha para algo e deseja, o homem olha para algo e deseja. Quem faz o trabalho de desejo, né, mais animal é a alma sensitiva, que os animais e os homens possuem. Percebe? Então, se fôssemos fazer uma primeira categorização ou definição do que é o homem, a característica animal teria que estar presente. O homem é sim um tipo de animal. Percebe? No entanto, quando você compara um homem a um animal, você percebe que o homem não está limitado aos seus desejos. Tem algo mais no homem que o puxa para bens mais nobres, que os animais não conseguem perceber e não conseguem se movimentar em direção a esses bens. E, obviamente, essa tendência natural do homem está numa terceira parte da alma, que é a alma racional. Então, a alma racional é aquilo que vai diferenciar o homem dos outros animais. Aristóteles não está de brincadeira quando ele diz, ó, o homem é um animal racional. Ele é um animal racional justamente por isso, porque ele, além de desejar coisas materiais, ele também usa a sua razão para captar coisas imateriais, que estão para além do material, que os animais não conseguem fazer. Não é isso? Então, quando nós analisamos a alma humana, então, e percebemos a sua psicologia, a sua natureza, nós percebemos de cara que o homem tem uma posição muito bem ordenada na natureza, né? O homem, ele então representa uma espécie de elo entre as coisas materiais e as coisas mais nobres, que estão para além do mundo material. Não é à toa que até mesmo fisicamente o ser humano transparece isso com seu corpo ereto, que simboliza uma espécie de pontífice, de ponte entre aquilo que é material e terreno e aquilo que é mais essencial e divino. Percebe? Essa alma racional do homem que puxa o homem para cima. É ela que faz o homem ser mais homem. Eu não sei se está claro isso, né? No entanto, olha que interessante. Se a parte mais nobre do homem é a alma racional, então o homem é mais homem quando ele sabe usar a alma racional. É esquisito porque parece óbvio isso aí. Mas se você analisar bem a sua vida, no seu dia a dia, direto você esquece disso. Direto você se pega em alguma determinada ação que te animaliza e te afasta da sua própria humanidade. Isso não é mentira, né? Acho que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? Sei lá, qualquer vício que você tenha na sua vida, voltado a um bem material, já comprova isso. Vira e mexe, o lado animal está puxando a gente para baixo, né? A alma sensitiva puxando para os bens materiais. E se a gente não tomar conta,
A gente deixa ela comandar, a alma racional perde força e com isso nós perdemos a nossa humanidade. Entende? Não é à toa a histeria das ideologias modernas trazerem como um símbolo muito visível a sexualização vulgar, a nudez, o desejo concupiscível muito atrelado à desordem, né, sexual. Essas coisas estão acontecendo hoje em dia por quê? Porque as pessoas se esqueceram completamente que a única possibilidade que elas têm de se tornarem mais humanas é usando a alma racional, buscando verdades imateriais que não podem ser achadas de maneira alguma em vícios em coisas materiais. Então a animalização do homem, que é uma característica muito clara do mundo de hoje, está diretamente atrelada ao fato do homem, não se conhecendo, ele não consegue perceber que possui essa alma racional e que somente a alma racional faz o homem ser mais homem. Não sei se estou sendo claro. Né? Quando você participa de um debate por alguém que está entranhado dentro de uma ideologia dessas, assim, você percebe que a primeira ação dessa pessoa, quando ela perde a razão em termos de argumentos racionais, é uma histeria. Ela começa geralmente a gritar. O grito, o urro, não é típico de homem. Entende o que eu estou dizendo? É algo animalesco, ó. É algo grotesco, é algo que puxa o homem para baixo. Entende? Quando você, sei lá, está vendo na televisão algum tipo de manifestação, sei lá, do movimento feminista, aqueles movimentos feministas da ala bem punk mesmo. Vai chegar um momento lá da manifestação que elas vão tirar a roupa. Elas vão mostrar o corpo numa tentativa de mostrar de que elas são puramente corpo. Elas são somente a parte material. Que a alma racional já se perdeu há muito tempo. Mas vem cá, você vai cobrar isso delas? Olha, vocês não estão entendendo, vocês têm uma alma racional, vocês não estão utilizando. Elas não vão entender, não, obrigado. Elas não vão entender por quê? Porque a alma sensitiva, que é a parte animal, já dominou o ser. Vocês percebem a questão? Então você entra nessa questão mais animal do homem e para sair dali é um negócio muito complicado. A única maneira de você sair dali é através de um tratamento de choque. O tratamento de choque ele só vem de duas maneiras. Ou com a verdade, que é o jeito assim mais difícil, porque aí tem que ter a providência divina, aliás, sempre tem a providência divina, que te guia por um determinado caminho e você acha a verdade. Aí você fala, caramba, eu era um porco lá atrás, era um bicho. Né? Ou então um tratamento de choque que faz você reconhecer na sua própria vida uma vida animal devido ao sofrimento que aquilo produz. Então o sofrimento, às vezes, é um sofrimento tão forte de você estar ali chafurdando na lama, que pode ser que por algum acontecimento muito radical, muito pesado na sua vida, você possa tomar um choque. E você fala, opa, tem uma alma racional aqui dentro. Né? Por isso que é muito comum pessoas que passam por risco de vida assim, muito intenso, as pessoas geralmente no senso comum dizem, cara, passou um filme na minha cabeça, da minha vida inteira, numa fração de segundo. Ó, eu acredito que isso aí não acontece à toa. Eu acredito que isso acontece para você retornar a si mesmo. Olha o susto que você levou, ó. Você retorna a si mesmo, percebe a sua biografia e fala, caramba, eu levei uma vida de merda até esse momento. E agora, o que eu vou fazer para minha vida? Eu tive uma segunda chance, eu vivi, entende? Então, me parece que a alma racional, me parece não, isso é certo para Aristóteles, que a alma racional é a característica mais natural do ser humano e, portanto, é a única coisa que pode possibilitar o homem ser mais homem. Percebe a questão? E vocês vão ver ainda na aula de hoje que não é só isso. Se aprendemos com Aristóteles a exercitar essa alma racional da forma na qual ele dá a dica aqui, a promessa ainda é maior. Ao usar a alma racional de maneira habitual, você não se torna apenas mais homem. Mas como você começa a entrar em contato com algo da esfera para além do homem, que é a esfera divina. Isso é impressionante, porque a gente está falando de um filósofo do século IV a.C., que já está percebendo que se a realidade inteira é ordenada e o homem está no topo dos seres materiais dentro dos seres vivos, da realidade imaterial tem que ter ser acima do homem. Então, quanto mais o homem usa seu aspecto racional,
mais ele vai largando esse mundo material e buscando esse mundo imaterial de seres, talvez, superiores a ele mesmo. Percebe a questão? Se tornar mais ser humano significa exercitar a alma racional, a pergunta que não quer calar é a seguinte: como exercitar a alma racional? Basicamente, esse é o tema da aula de hoje. Tá? Aristóteles vai dizer o seguinte: exercitar a alma racional significa transformar a sua ação em um hábito. Isso significa dizer o seguinte: que você não se torna mais ser humano agindo com a alma racional de vez em quando. Mas você se torna ser humano agindo com a alma racional habitualmente, repetidamente, exercitando-a de fato. Não é isso? Porque por mais que o ser humano seja animalizado e bruto, ele ainda usa a alma racional de vez em quando, mas que não faz ele mais ser humano. Porque ao usar de vez em quando a alma racional perde para o hábito que vem da alma sensitiva e animal. E a alma sensitiva e animal, produzindo maus hábitos, faz com que o ser humano se animalize. Percebe a questão? Então, obviamente, a mesma lógica vai funcionar se o homem quiser se tornar mais humano. Se o hábito ruim puxa o ser humano para baixo, animalizando, o bom hábito puxa o ser humano para cima, humanizando-o. E o que é puxar para cima? Exercitar e agir habitualmente com a alma racional. Percebe? Quando o ser humano consegue, presta atenção, agir habitualmente com a alma racional, ele cultiva certas qualidades que não estavam visíveis para ele ainda, mas que já estavam em potência dentro do ser dele. Essas qualidades Aristóteles dá um nome. Ele chama de virtudes. Então, o homem se torna mais humano quando ele exercita virtudes, ou melhor dizendo, quando ele cultiva do seu ser virtudes. O que são virtudes? São qualidades de caráter que são cultivadas mediante o uso habitual da alma racional. Se você não usar a alma racional de maneira habitual, você não vai cultivar de você mesmo virtudes. Você vai cultivar vícios. O que são vícios? Vícios também são hábitos, mas hábitos ruins. Por que são hábitos ruins? Porque eles são produzidos e cultivados pelo uso habitual da alma animal, da alma sensitiva. Percebe a questão? Então, não preciso de Aristóteles para perceber que ao analisar minha própria vida, eu tenho possibilidade de cultivar virtudes do meu ser, mas que por muitas vezes eu caio nos vícios. Não é isso? Um alcoólatra, por exemplo, a gente diz no senso comum que ele é viciado em bebida. Na verdade, aristotelicamente falando, ele tem um uso habitual da alma animal, que puxa ele para o objeto do desejo, que no caso é a bebida. Percebe? Então, habitualmente, ele fica buscando uma satisfação que nunca vem com a bebida, que é um bem material, que se tornou objeto do desejo da alma sensitiva e animal. Caramba, se habitualmente ele procura satisfação na bebida, é óbvio que ele vai virar alcoólatra. Porque ele está nutrindo dentro dele um mau hábito. Então o alcoólatra é aquela pessoa que desistiu da sua humanidade para ser escravo da alma sensitiva ao ponto de achar que a felicidade dele está num copo de álcool, de bebida alcoólica. Percebe a questão? Agora, cuidado, é muito fácil confundir esse tipo de fala com moralismo. Caramba, então não podemos beber. Não, muito pelo contrário, meu filho. Não tem como se arrancar sua alma animal sensitiva de dentro de você. Você tem desejo por bebida? Pode beber. Beber à vontade. Só que esse à vontade não é ao seu desejo. Vontade é da esfera racional. Desejo é da esfera animal e instintiva. Percebe a questão? Quando eu bebo por minha vontade, não é isso que o senso comum está dizendo. Aristotelicamente falando, beber por minha vontade significa
usar a alma racional para disciplinar a alma sensitiva, para que a alma sensitiva se satisfaça com a medida certa daquele bem material. Que no caso aqui do nosso exemplo é a bebida. Percebe? Se você conseguir fazer isso, você vai extrair o máximo de prazer da bebida. Pô, não, que isso? Quem tem o máximo de prazer da bebida é o alcoólatra. O alcoólatra já está sofrendo com a bebida e não está percebendo. Tá entendendo a questão? Então, os bens materiais estão aí para serem aproveitados, porque nós temos uma alma sensitiva que busca eles. Só que tem um detalhe. Quando a alma sensitiva não é regida pela alma racional, nós não temos a medida exata do bem material. E nos tornamos escravos do próprio bem material. Percebe a questão? Beber água é óbvio que é um bem. Matei minha sede. Agora experimenta beber, sei lá, um engradado de garrafas de 1 litro de água. Lá na quinta, não sei, exagerei. Na terceira garrafa você já não quer ver mais água na sua frente. Ah, mas que história é essa? Um bem se transformou no mal? Não, meu filho, o bem se transformou no mal porque você não disciplinou sua alma sensitiva. Ficou desejando a água, entrou na escravidão, perdeu a conta. Quando você perde a medida e perdeu a conta, porque a alma racional não está agindo, já era, você passou do limite. Aquilo ali vai parecer um sofrimento. Percebe a questão? Então, tudo que está no mundo material é bom de algum modo. Existe bem, as coisas materiais são bens. Só que você só pode experimentar o seu bem máximo se a sua alma racional estiver disciplinando o seu sensitivo, para você aproveitar do bem material aquilo que o bem material fornece. Percebe a questão? Então, no caso dos desejos da alma sensitiva, o exagero não é bem-vindo. Nem a falta. A falta também causa sofrimento. Experimenta também ficar sem beber água. Você sofre. Então, a falta e o excesso, eles não são boas medidas para a alma sensitiva. E coitada da alma sensitiva, ela só deseja e só repulsa. Ela só sabe fazer isso. Ou deseja ou não quer mais. Só que tem um detalhe. Ela faz isso de acordo com a primeira aparência do bem material. Para ela compreender realmente o bem material e a sua medida exata, ela precisa da alma racional. Para a alma racional vir e dar a medida à alma sensitiva para usufruirmos ao máximo aquele bem material. Percebe isso? É aquele exemplo que eu dei lá passada. Você vai dando milho para a galinha vai comendo. Ela só desiste de comer o milho por um limite físico. Se não tivesse um limite físico, ela comeria até explodir. O homem, ele tem a alma racional e é o único ser que, ao perceber a essência do alimento, ele pode achar a sua medida exata e relacionar isso com o desejo da alma sensitiva e trazer ali uma ordem para aproveitar maximamente o bem material. 2 fatias de pizzas é muito bom, agora 2 maracanãs já não é legal. E também ficar sem a pizza não é bom também. Pô, comer pizza é muito bom, é um bem. Assim, é uma delícia comer pizza. Percebe a questão? Então, de cara, olha que interessante. Cultivar qualidades de caráter dentro de nós, ou seja, cultivar dentro do nosso ser a virtude, significa cultivar um meio termo entre o excesso e a falta. Percebem isso? Só que olha só, o meio termo aí no caso não é uma medida quantitativa. Porque se fosse uma medida quantitativa, eu não precisaria usar a alma racional para entender nada. Bastaria eu ter um manual que me explicasse a medida exata de todos os bens materiais. Abriria no manual e ele me indicaria, olha, bolo eu só posso comer 2 fatias, está aqui no manual. Mas não é assim que funciona. Tem pessoas que 2 fatias, satisfaz bem, e ele fala, cara, que prazer, que bolo maravilhoso. Só que tem pessoas que 2 fatias não traz essa satisfação, precisa de uma terceira. Agora, se você for lá para a 4ª, para a 5ª, você não tem a satisfação do bolo mais. E tem gente, olha que doideira, que nem gosta de bolo. Né?
Nesse sentido, o que os ideólogos modernos vão dizer? Ah, tudo é relativo. Não, não é relativo. Eles não veem um manual objetivo, porque não existe manual objetivo, eles vão falar, tudo é relativo, mas não é essa a questão. A questão é que o meio termo, quem acha o meio termo é a alma racional daquele indivíduo, que vai reger a alma sensitiva de acordo com aquele bem material. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um vício de caráter, que é um mau hábito. Um vício de caráter, não sei se esse caderno está funcionando, é a covardia. É um vício de caráter. Só é covarde o ser humano que se deixou dominar pelo medo. Só que o que é o medo? O medo é uma paixão triste da alma sensitiva. O que eu quero dizer com isso? O medo é uma ação automática da alma sensitiva de repulsa. Se eu deixo o medo da minha alma sensitiva dominar o meu ser e habitualmente cultivo o medo em mim, o que na verdade vai aparecer do meu caráter é a covardia. Então o que é um homem covarde? O homem covarde é aquele que, frente a qualquer obstáculo na sua vida, ele sempre escolhe recuar e não enfrentar. Esse é o covarde. A palavra escolhe que eu usei aqui agora foi de força de expressão, porque na verdade ele não está escolhendo nada. Ele só está sendo escravo do medo, que é uma característica da alma sensitiva. Ou seja, ele é igualzinho um cachorro que de tanto apanhar sente medo com tudo. Sabe o cachorro de rua? Ele apanha muito, ele anda com o rabo entre as pernas e ele tem medo de tudo. Então ele não consegue saborear nada. O homem covarde age da mesma forma. Ele cultivou um hábito de sempre fraquejar frente ao desafio e, obviamente, o que ele conseguiu trazer para fora foi a covardia, que é um vício de caráter. Vocês estão entendendo? Tá claro? Só que quando você pega a covardia, você consegue fazer na hora a relação oposta. Que também não se trata de uma virtude, uma qualidade moral, mas também de um vício de caráter. Só que funciona como extremo oposto à covardia. Que é aquele cara que, frente ao desafio, ele também não escolhe. Ele simplesmente arrisca. Sem contar com as consequências. Esse camarada é mais humano? Não é. Ele também está na clave animal. Porque ele é guiado por uma força do irascível, que é a temeridade, né? Que é a ira, é o irascível que está ali fluindo. Ele tem raiva de tudo, então quando vem, ele é hiper destemido, ao ponto de não temer perigo nenhum, que enfrentar tudo. Ele entra numa conduta viciada, num hábito ruim, de enfrentar todo e qualquer obstáculo, sem avaliar os riscos. Esse camarada não está na clave humana ainda. Por quê? Porque ele também está na clave do vício, que é oposto à covardia. Que Aristóteles chama, por exemplo, de temeridade. O que é uma conduta temerária? É a conduta do indivíduo que habitualmente arrisca frente ao obstáculo sem analisar os riscos. Percebe? A temeridade também é um vício de caráter. Você tem o vício pela falta, ou seja, a falta de coragem, e você tem o vício pelo excesso. Temeridade é o quê? É o excesso de coragem. A falta e o excesso são condutas viciadas, porque elas são automatizadas pelo mau hábito. Quando você ainda está guiado pela alma sensitiva. Ó. Tá claro isso ou não? Vou pegar um exemplo do cachorro, sei lá, um cachorro raivoso. Um cachorro que avança em todo mundo. Ele não avança em todo mundo porque escolhe avançar em todo mundo. Ele avança em todo mundo porque ele é escravo do irascível, que é um aspecto da alma sensitiva, e não interessa que é o inimigo, ele vai avançar sempre. Assim é o homem temerário. É um animal, é um bruto. Vocês estão entendendo? Então, é óbvio que a conduta moral tem que estar no meio termo. Que aqui, pelo menos, no exemplo que nós estamos dando,
vai ser simbolizado pela coragem. Só que tem um detalhe. O que é ser corajoso? Ih, cara, nenhum animal pode ser corajoso. Porque nenhum animal tem uma alma racional para produzir em si bons hábitos. Então ele não vai poder cultivar do seu ser uma virtude. Animal nunca tem virtude. Por que o homem pode ter virtude? Porque tendo a alma racional, ele pode, pelo menos aqui no nosso exemplo, frente a um risco, que é um perigo, ele pode avaliar o risco e perceber se, segundo aquele risco, ele pode ou não arriscar-se. Então ele vai colocar na balança o bem que ele vai atingir se ele arriscar e vencer o desafio, e vai colocar na balança o tamanho do risco que ele vai enfrentar. Quando ele coloca nessa balança, quem já está agindo é uma racional. O que Aristóteles vai chamar de deliberar. O homem já está deliberando. Já está colocando na balança o peso verdadeiro das coisas. Animal não coloca nada na balança, não só porque não tem alma racional, mas porque não tendo alma racional, ele não consegue analisar o peso real das coisas. Percebe a questão? Então, ser corajoso significa agir por uma virtude. Agir habitualmente pela alma racional, avaliando os riscos quando os obstáculos aparecem. Não faz um ser humano corajoso o ser humano que avalia os riscos de vez em quando. Não faz um ser humano corajoso um ser humano que prefere ficar sempre com o pé atrás frente aos obstáculos ao ponto de não avaliar os riscos. Nem querer avaliar os riscos. Mas faz parte do homem corajoso se ele habitualmente avalia os riscos e através da balança que ele coloca o peso real das coisas, ele arrisca e busca a vitória. Percebe? Vamos tentar aqui um exemplo bem prático e real da vida, pelo menos em relação a isso que eu estou colocando no quadro. Não é obrigação do pai de família proteger a família porque está no manual. O manual ajuda. Não é obrigação do pai, está escrito aqui, obrigação do pai proteger a família. O manual ajuda. Só que se sua alma racional não fizer o exercício de entender o porquê que o papel do homem é proteger a família, você nunca vai conseguir compreender o que é isso, o bem que isso pode causar. E pior, não adianta também só compreender o bem que pode causar proteger a família. Mas você vai ter que cultivar no seu ser o hábito de agir com a alma racional enfrentando os riscos. Porque lá na hora do vamos ver, quando a sua família for ameaçada, olha que coisa interessante. Se você não cultivou o hábito de enfrentar outros riscos na sua vida, na hora do vamos ver, você vai fraquejar. Porque não está fortalecido dentro de você como um bom hábito. Então não adianta fingir que você é um ser virtuoso. Não vai rolar. Você pode, sei lá, virar um católico limpinho. Ó, sigo lá tudo da igreja, tudo que a igreja fala, sigo tudo à risca. Da boca para fora. Se você fala isso apenas e não executa aquilo como hábito na sua vida, na hora do vamos ver, você vai fraquejar. É só o hábito que fortalece a ação humana. Entendem isso? Acho que tá claro. Um exemplo muito claro, por exemplo, na minha vida, é a questão de estudo. Estudar é difícil. Estudar é chato. Sim. Durante o estudo, você vai lá, comecei a estudar, beleza. Aí durante o estudo você vai se satisfazendo com a verdade que você vai aprendendo. Show de bola. Mas começar a estudar é difícil e chato pra caramba, assim. Você vai ter que parar de fazer aquilo que você está fazendo, analisar que a prioridade naquele momento é estudar e começar a estudar. Então você estava lá no movimento mais habitual, mais prazeroso, vai sair desse movimento para começar a estudar. Se eu não fortalecer em mim, por exemplo, o hábito de estudo, toda vez o início do estudo vai ser uma dificuldade. Entendeu? Então, não tem como fugir. A única coisa que constrói o caráter de uma pessoa é o hábito, que é o cultivo das virtudes. Tá claro isso ou não? Tá claro? Então, se fôssemos
observar esse gráfico, pelo menos no exemplo da coragem, covardia e temeridade, nós teríamos, né, na covardia, né, um tipo de insatisfação animal, um tipo de tristeza. Nós teríamos na temeridade um tipo de satisfação animal, né, que seria uma espécie de alegria. No entanto, ao cultivar a coragem de maneira habitual e virtuosa, eu alcançaria uma coisa muito superior a essas duas coisas. Seria a felicidade. Percebo que alegria e felicidade, por vezes, entram como sinônimos, e não tem problema usar como sinônimos num texto escrito. O próprio Aristóteles, às vezes, ele usa a palavra do grego eudaimonia, que geralmente a gente traduziu por felicidade. Não seria errado também traduzir por alegria, só estou colocando aqui para efeito de distinção. O tipo de satisfação que é a alegria é sempre uma satisfação animal e momentânea, né? A felicidade não pode ser isso. O que? A felicidade? A alegria? E tipo um êxtase momentâneo. Um negócio que tem um prazo de validade porque está ligado ao bem material. Muito intenso e muito rápido. Porque se o bem material tem prazo de validade, essa satisfação também vai ter, né? Agora, a felicidade não pode ter essa característica. Porque se a alma racional do homem busca verdades que têm um grau maior de eternidade, ela também vai ter que ter um grau de eternidade. Entende? Então, de cara, o que podemos falar da felicidade? Primeira coisa, todo mundo aqui eu acho que já entendeu o que é ser mais humano. Ser mais humano é habitualmente usar a alma racional para disciplinar a alma sensitiva animal e cultivar do seu ser virtudes. Essas virtudes podem te trazer o gostinho da felicidade. Na medida que o homem é mais corajoso, é mais honesto, é mais verdadeiro, ele vai se tornando mais feliz. Que é uma satisfação que não é momentânea. Por quê? Porque ser corajoso habitualmente não pertence a um momento específico. Você vai ser corajoso sempre, percebe? Então busca o sempre a alma racional. E a alma sensitiva busca ao temporal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Claro? Então, o que isso significa? Significa dizer que a finalidade do homem é se tornar mais humano. Mas trazendo para o grau da satisfação, a finalidade do homem é ser feliz. Então, o que é a felicidade? A felicidade é a finalidade última do homem. O homem que é mais humano é obrigatoriamente feliz. Então, por exemplo, o homem não faz o bem porque uma regra disse que o certo é fazer o bem. Ele faz o bem porque fazer o bem o satisfaz. Entende? E como ele ama o bem, que é um valor muito mais nobre do que os valores das coisas materiais, ele também se satisfaz quando vê o outro fazendo o bem. Então perceba que, isso aqui é muito importante, a felicidade tem que ser sempre uma satisfação da alma racional, porque somente a alma racional busca esses bens mais nobres e imateriais, como a verdade, o bem, o amor, a beleza. Por mais que a beleza apareça para nós encarnada, chapada no mundo material, a beleza existe em si mesma. E se você a contempla, você obviamente vai saber o que é mais belo e o que é menos belo, percebe? Então a alma racional busca bens mais nobres e imateriais, nos puxa para a eternidade. Então a felicidade, que é essa satisfação da alma ao contemplar esses bens, ela também tem que ter um grau de eternidade. Não pode ser uma satisfação momentânea. Não existe, estou feliz agora e infeliz daqui a pouco. O homem feliz, por ter cultivado os bens mais nobres, buscado os bens mais nobres como hábito, ele mantém dentro de si essa satisfação da alma, que é a própria felicidade. Nesse sentido, um animal não vai poder ser feliz nunca. Porque não tendo a alma racional, ele não busca bens mais nobres, logo não pode experimentar a real felicidade. A única satisfação que ele vai alcançar
são essas alegrias momentâneas, que vão durar enquanto dura ali o bem material. Percebe a questão? No budismo, tem lá o ditado, né? Desejar é sofrer. É óbvio que desejar é sofrer, porque desejar está na esfera animal. Eu desejo bem material, tenho bem material, fiquei satisfeito com o bem material, daqui a pouco o bem material não me satisfaz mais. Estou o quê? Insatisfeito. O ciclo vicioso de alegria e tristeza, de satisfação e insatisfação momentânea, o que vai animalizar o homem. Percebe a questão? Então, satisfação momentânea e insatisfação momentânea são opostos no plano horizontal, material. O que traz satisfação momentânea é o material, o que traz insatisfação momentânea é a ausência do bem material. Só que na clave vertical, você vai ter a felicidade e a infelicidade. A infelicidade, se você quiser buscar a infelicidade, ninguém é louco de fazer isso. Se você quisesse buscar a infelicidade, já tem a receita prontinha. Você não usa a alma racional e cultiva hábitos da alma animal. Você vai ficar na clave alegria e tristeza, alegria e tristeza, alegria e tristeza e se afundando na lama. Daqui a pouco seu lado espiritual, ou seja, da alma racional, está infeliz e insatisfeito. Percebe a questão? É o que a gente vai ver. O mundo de hoje é isso. Eu fiquei, aliás, já que você tocou nisso, eu fiquei abismado. Uma vez, quando uma coordenadora de uma escola que eu trabalho falou que, uma escola pequena, cara, que tinha lá 8 casos, assim, vários casos de alunos que tinham pensado pelo menos uma vez na vida em suicídio. Né? O fato delas falarem isso só da boca para fora não altera muito a preocupação do dado. Porque já falar da boca para fora, mesmo sem ter a temeridade para o suicídio, já mostra que o suicídio tem algo apaixonante para esse tipo de pessoa. Percebe o que eu estou dizendo? Exatamente. E por que o suicídio, a prática do suicídio, pode atrair um jovem hoje em dia? Simples. Porque se ele cultiva maus hábitos e perde o valor das coisas, qualquer coisa vai substituir algo de valor nobre. O suicídio passa... Cara, eu lembro na minha adolescência, quando eu estava muito rock and roll, eu escuto bastante. Eu era fã, assim, muito fã de Nirvana. E sabe o que me fez mais gostar da banda de rock Nirvana? O fato do Kurt Cobain, o líder da banda, ter se suicidado. Isso pra mim era uma etiqueta da banda. Cara, é comprovação de qualidade, ó. O cara é muito doido, se drogou e se suicidou. Uau! Modelo de vida. Eu não tô brincando, isso é sério. Eu pensei dessa forma. Por que eu pensei dessa forma? É óbvio que eu pensei dessa forma. Adolescente completamente louco, maluco. Guiado pela alma sensitiva. Buscando somente os prazeres momentâneos e não usando a alma racional, perdi o valor real das coisas. E aí qualquer coisa tem valor. Basta que chegue alguém mais esperto do que você, fala que aquilo tem valor, pronto, você já está aceitando aquilo como um bom valor. Percebe a questão? A questão do bem e do mal, do certo e do errado, não podem ser coisas arbitrárias. Elas devem ser coisas compreendidas pela alma racional, como valores existentes em si mesmo. Percebem a questão? Então, fica muito claro para nós, nesse sentido, né, que a virtude ela é cultivada pelo hábito da alma racional, que é o meio termo entre o excesso e a falta. Né? A coragem, então, seria o meio termo entre a covardia e a temeridade. Meio termo não quantitativo, como se fosse uma régua na qual você pudesse medir. Mas o meio termo percebido pela alma racional daquele indivíduo. Eu vou te dar um exemplo. Se eu sou muito mal educado pelos meus pais, ao ponto de eles me ensinarem desde pequeno que ser covarde é bom, e eu cultivo esse hábito, o meio termo da coragem está longe pra caramba de mim. Não sei se você está compreendendo. Eu vou ter que fazer um esforço desgraçado para achar esse meio termo aí. Então, possivelmente, como é que eu vou curar minha covardia? Eu vou ter que transitar lá no extremo oposto, dando uma de doido de vez em quando, é sério isso aí, agindo de maneira temerária e usando a minha alma racional para os efeitos das minhas ações, até achar o meu meio termo. Ali se encontra coragem. Ao mesmo ponto que pode ter um outro adolescente que foi mal educado pelos pais e falou, ó, filho meu arrisca sempre.
Você não é bundão, pô. Você vai lá e arrisca sempre. Apareceu o desafio, arrisca sempre. Tá aqui no arco temerário. A coragem dele tá mais lá pro lado da covardia. É um meio termo, tá vendo como é que não é quantitativo? Mas você acha que sempre vai de um polo ao outro antes de achar o equilíbrio? Você acha que isso é Olha só, ir ao polo ao outro, Eu falo por mim, tipo, isso acontece muito comigo. ir ao polo ao outro, é óbvio que é arriscado, mas isso acontece não só no aspecto da ação real, mas pode acontecer, por exemplo, no aspecto da ação literária, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? A literatura nos ajuda muito. Pelo menos comigo foi assim. Se você lê muita literatura, você acaba colecionando no seu imaginário diversos tipos de modelos de personagens. Você vai ter um modelo de personagem covarde, corajoso, temerário. Se você exercitar a imaginação usando a alma racional para entender a essência desses personagens de maneira habitual, você já está treinando habitualmente os dois opostos. Entende? Agora, tem a maneira mais dolorida. A maneira mais dolorida não é pela educação literária, mas pela ação real. E a maneira mais dolorida geralmente explica, isso é muito engraçado, o processo de conversão da maior parte das pessoas de hoje em dia, que tiveram que conhecer lá o fundo do poço e sentir a dor para depois retornar. Porque só o esforço literário não deu conta ou ele não teve contato com literatura alguma. Entende? Isso é muito comum também. Aliás, foi o meu caso, inclusive. Mas é o jeito mais dolorido. Se tivéssemos estruturados em sociedades dentro de uma cultura mais alta, mais elevada, onde, sei lá, desde pequeno, ser educado e imaginário pela literatura, você não precisaria sentir o gosto amargo das coisas. Você já saberia que é amargo. Entende o que eu estou falando? Isso que é bom, por isso que é bom estudar Aristóteles. Ele, eu acho que nos dá pistas de como experimentar na própria vida a busca por essa tal felicidade. Percebe a questão? Então, nesse assunto, coragem, covardia e temeridade, nós temos uma linha muito clara. Por que a coragem é um meio termo entre a covardia, né, e a temeridade. Só que tem um detalhe. Coragem, covardia e temeridade, elas estão relacionadas, pelo menos a covardia e a temeridade, a um aspecto específico da nossa alma sensitiva e animal. Que aspecto sensitivo é esse? O aspecto de avaliar os riscos. Não é isso? Ó, a nossa alma sensitiva tem obstáculos em relação ao seu objeto de desejo. Ou ela busca arriscar ou não arriscar. É isso? Então o risco, a análise do risco, é um aspecto que devemos disciplinar na nossa alma sensitiva. Então esse assunto aqui está relacionado ao risco. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Só que existem outros aspectos da alma sensitiva que daria para montar uma linha igual a essa sobre outros assuntos. Por exemplo, aquilo que é agradável e desagradável. Aquilo que é agradável e desagradável não passa pela esfera da covardia, temeridade e coragem. Agradável e desagradável passa por uma outra esfera, que é a esfera da temperança. Olha que interessante. Com medo de carregar tudo aqui. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte. Quando você observa na sua alma animal sensitiva que você gosta de algumas coisas e não gosta de outras, é necessário também que a alma racional discipline a alma sensitiva para você gostar daquilo que merece o gosto e odiar aquilo que não merece o seu gosto. Se você não tem a disciplina da alma racional, da alma sensitiva, você vai tomar o errado pelo certo, percebe? Você vai tomar o desagradável como agradável e o agradável como desagradável. Não sei se estou sendo claro. Né? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque nós também vamos ter virtudes e vícios correspondentes à questão do desejo. Se a coragem, temeridade e covardia estão relacionados à questão do risco, sobre a questão dos desejos, o que está relacionado é a temperança. Então, o que é a temperança? Temperança, destempero, e excesso de temperança, seria quietude, né?
Olha só que doideira. A temperança já não é igual à coragem. A coragem é uma virtude que você tem que cultivar do seu ser para enfrentar os perigos. Não é isso? A temperança já é uma virtude que você tem que cultivar do seu ser para buscar as coisas mais agradáveis. O que eu quero dizer? O que é temperança? Temperança é a qualidade de caráter do indivíduo que habitualmente busca sempre a justa medida daquilo que é agradável. Lembra lá do exemplo do alcoólatra. O alcoólatra não tem temperança, porque ele perdeu a medida exata da bebida que poderia ter sido agradável para ele, e não é mais. Percebe a questão? Então, a temperança representa a virtude que eu também posso cultivar do meu próprio ser. E como é que eu cultivo isso? Simples. No exato momento que a minha alma sensitiva deseja um bem, eu tenho que naturalmente usar uma racional para conhecer aquele bem e temperar a minha alma sensitiva para que a minha alma sensitiva, disciplinada, possa desejar apenas a quantidade exata daquele bem. Porque se eu perder aquela quantidade exata, aquilo que era bem se transforma em algo ruim. Percebem a questão? Né? O destempero, por exemplo, é um vício. Vício pela falta de temperança. O que é uma pessoa destemperada? Né? O que é uma pessoa destemperada? Uma pessoa destemperada é uma pessoa que deseja todas as coisas a todo momento sem a medida. Ela não tem o tempero exato das coisas. Ó. Percebe o que eu estou dizendo? O caso do alcoólatra, a gente pode falar tranquilamente que ele é destemperado. Ele não tem a própria medida para a bebida. Não é isso? E a mesma coisa funciona com a quietude. Não sei nem se esse nome que Aristóteles utiliza. E também é um vício, porque o excesso de temperança também não rola. O excesso de temperança faz você travar no seu ser e perder o gosto pelas coisas boas. E você não deseja mais nada. Isso também é um vício. Percebe a questão? Vocês estão entendendo? Tá claro? Isso daqui, então, já está não na clave do risco, mas na clave do que é desejável, do que é agradável. Percebe, então? Buscar o equilíbrio em tudo. Né? Isso significa dizer o seguinte, que a virtude da temperança está ligado ao que é mais agradável e a virtude da coragem está ligado ao arriscar pelo bem que você vai conquistar. Entende a questão? Se você cultiva do seu ser essas duas virtudes, todas as outras virtudes, por consequência, também vão aparecer no seu ser. É impressionante. Cultivando a coragem e a temperança, as outras virtudes vão sendo também iluminadas desde dentro do seu ser. Então, o que o Aristóteles está nos ensinando é que as virtudes éticas, temperança e coragem, são o ponto, ou melhor dizendo, são a ignição necessária para que você comece a ter uma vida virtuosa, ou seja, uma vida mais feliz. É só o primeiro passo. Porque a felicidade que nós vamos experimentar sendo corajosos e temperantes é uma felicidade que ainda não é a maior felicidade que o homem pode alcançar, mas já é o gostinho da felicidade. Então as virtudes éticas nos levam a sentir o gostinho da felicidade. Porque existem outras virtudes muito mais nobres que você vai começar a cultivar após cultivar as virtudes éticas, que são as virtudes dianoéticas. As virtudes dianoéticas já nos levam a uma felicidade última. Aí você já começa a experimentar aquilo que é mais divino. Você já começa a se transformar não só no homem melhor, você já começa a vislumbrar aquilo que está para cima do homem. Aí já é uma outra história, é uma outra conversa. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas se a gente não der esse primeiro passo, a caminhada nem se inicia. Percebe a questão?
Então, se fôssemos fazer aqui uma imagem de pensamento para deixar isso muito claro e gravado na nossa memória, eu vi essa analogia, gostei muito de um dos meus professores, no qual ele compara o seguinte, ó. O uso da alma racional é a coisa mais importante que existe, e o cultivo das virtudes éticas são as duas coisas que vêm em segundo lugar. Então você tem uma tríade. O uso da alma racional que busca a verdade sobre as coisas, e um pouco abaixo dela, as virtudes éticas, da temperança e da coragem. E aí ele faz a seguinte imagem de pensamento. Se você quer acertar o alvo, ou seja, se você quer ter a atitude mais certa e mais correta na sua vida, é necessário alinhar essas três coisas. E aí ele faz a seguinte imagem de pensamento, ele compara essas três coisas à prática do arco e flecha. A virtude da temperança, simbolizando a parte de baixo do arco, e a coragem simbolizando a parte mais alta do arco, que estica a corda, que vai dar a impulsão para você jogar a flecha. Vocês estão entendendo a analogia? Quando você estica a flecha de tanto treinar habitualmente a temperança e a coragem, você tem que direcionar para o alvo. O que direciona para o alvo? A sua alma racional, que busca conhecer as coisas. Porque também se você não conhece as coisas, não adianta muito. Se você não sabe o que é, sei lá, uma pizza, é isso mesmo. Você não sabe direito o que é uma pizza, não dá nem para você falar se você gosta ou não gosta. Não dá nem para você falar qual é a medida certa da pizza, a quantidade exata da pizza para te satisfazer. Você tem que saber o que é uma pizza. Então, o que aponta para o alvo é a virtude, é a alma racional. É aquela parte da alma humana que busca conhecer objetivamente cada coisa. É o que dá direção à flecha. Percebe? Então, o que dá força à flecha são as virtudes, e o que dá direção à flecha seria a alma racional, que busca conhecer a verdade e a ordem das coisas. Se você alinhar essas três coisas, é certo que você atinge o alvo. Trazendo para a nossa realidade, é certo que você vai ter uma atitude ética. Uma ação correta, que busca um bem verdadeiro e que te satisfaz ao ponto de você dizer, eu levo uma vida feliz. O cara que não tem o arco esticado, porque não cultivou as virtudes, a flecha não tem força. Na hora do vamos ver, ele não tem força. Ah, não, mas eu sou um intelectual. Eu uso a alma racional, sei de tudo. Achou, você tem direção. Mas vem cá, cadê a força? Não adianta nada ter direção sem força. Entende? Ou então, não. Eu busco conhecer as coisas e tenho direção. Não, isso eu já falei. É o contrário. Não, eu cultivo as duas virtudes e tenho força na flecha, mas não tenho direção. Ah, filho, então você também está no caminho errado. Você não vai atingir o alvo. Você não vai ter a atitude mais certa e mais correta para aquele momento. Percebe a questão? Resumo da ópera. O que é agir eticamente para Aristóteles? Agir eticamente para Aristóteles significa mediar com a alma racional os seus anseios e desejos em relação às circunstâncias materiais que vão aparecendo. Se você sabe mediar os seus anseios e as circunstâncias que vão apresentando os bens, você já está na vida ética. Não sei se está sendo claro o que eu estou falando. Não é isso? Se você não consegue mediar uma coisa com outra, você não está na vida ética. A sua tendência é levar uma vida de erros. Em outras palavras, aquilo vai te puxar para baixo, daqui a pouco você está na infelicidade. Percebe? Agora, os exemplos que eu dei foram todos exemplos bobos e simples. Quando você puxa para coisas mais nobres, a coisa ainda é mais assustadora. Quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo, ó, que traz felicidade. Exercer a própria vocação. Deixa o homem feliz? Deixa. Nenhum animal tem vocação. Animal é escravo do instinto, escravo da alma sensitiva, então ele não tem vocação. O que é vocação? Vocação é uma voz de dentro, a sua voz mais verdadeira. É para onde a sua inteligência está apontando.
como se fosse Deus depositando em você um grau de inteligência para uma determinada coisa. Então você fazer o gosto de Deus é o quê? Usar essa inteligência que ele te deu, que é a vocação. Pois bem, você tem a vocação. Só que na sua vida vão aparecendo várias circunstâncias que vão dificultando a atualização dessa vocação. Se você tem um arco bem empenhado e todo alinhado, você tem uma perspectiva maior em superar os obstáculos e fazer com que a sua vocação seja afirmada. Percebe a questão? Isso para um assunto que eu escolhi aqui ao acaso. Poderia ser, sei lá, o amor. Ah, eu quero amar alguém. Pô, amar alguém é difícil. Não é algo fácil. Porque amar alguém subentende usar uma racional para conhecer a alma racional do outro. Meu Deus, é uma trabalheira desgraçada. Porque na hora que eu vou conhecer a alma do outro, ele está cheio de alma sensitiva, cheio de vícios, cheio de hábitos ruins. Eu vou ter que lutar contra isso. Se eu não tiver com o arco e a flecha bem empenhados, eu não vou saber lutar contra isso. Eu nunca vou descobrir o amor na pessoa. Eu vou ficar sempre travado aqui na pessoa, como se eu enxergasse ela de maneira chapada. Ao ponto que apenas aquilo que aparece para mim, que são os seus desejos mais animais, fosse ela de verdade. Eu me perco no meio disso tudo, porque eu não estou orientado, e aí, obviamente, eu nunca vou descobrir o amor por aquela pessoa. Entende a questão? Então, o que eu acho que tentei deixar claro aqui na aula de hoje foi isso, né? Como é que se cultiva as virtudes de dentro do ser como um passo necessário para a busca da felicidade.